Uma boa tarde a todos, está começando mais um Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Hoje estamos tendo a honra e o prazer de receber novamente aqui o pastor Wellington Ruiz. O pastor Wellington, um grande amigo, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que eu tenho certeza que quando contar um pouco mais da história dele e também trazer um pouco do conhecimento dele, eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo sairão daqui com a mente mais aberta possível. O pastor Wellington foi meu segundo convidado, aceitou esse desafio, a gente estava começando o programa ainda, estava mais perdido que segue em tiroteio, mas o pastor Wellington se dispôs a vir aqui contar um pouquinho da sua história. Pastor, muito obrigado por vir aqui e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco hoje. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes. Para mim, sempre é uma grande honra, uma alegria poder estar sempre junto com você, todos os seus projetos. Você é uma pessoa extraordinária aí e está nessa emissora também, que é um marco dentro da nossa cidade, né? Então, tenho só que agradecer a Deus pela sua vida e orar a Ele para que Ele possa cada dia conservar você assim, te dar destreza e sabedoria para continuar conduzindo esse tão grande projeto que existe no teu coração. Amém. Para você que queira mandar uma pergunta, uma sugestão através das nossas redes sociais, você entra lá no Facebook da Rádio Cultura, manda um comentário, manda uma sugestão, ou então pelo YouTube ou pelo WhatsApp, que é o 3242-1258. E lembrando vocês que a gente tem também o canal oficial do Fala Monte Alto. Você entra lá e vai estar todas as entrevistas de todas as pessoas que passaram e contaram um pouquinho da sua história aqui nos microfones da Rádio Cultura. Pastor Wellington, conta pra gente, você veio aqui, contou um pouco da sua história, mas ainda faltou uma parte que a gente gostaria de conhecer da história do pastor Wellington Ruiz. Verdade, né, Lucas? A última vez que eu estive aqui, nós falamos aí um pouquinho sobre a minha trajetória de escriturária, né? Escrevi um livro aí, comentamos alguma coisa sobre minhas viagens e foi muito produtivo, né? Para mim foi uma grande experiência. E hoje eu quero falar aqui com você sobre um pouquinho mesmo da minha vida ministerial, como que eu comecei nessa minha carreira. Eu, dentro da igreja, eu nasci, né? Minha família inteira é da igreja, então eu nasci dentro da igreja. E por um bom período, até meus 10 anos mais ou menos, eu sempre tive, né, na Assembleia de Deus junto com meus pais. Aí, caso da vida, meu pai e minha mãe acabou, né, se desvinculando um pouco desse caminho e eu fui juntamente com eles. Porém, toda a minha mocidade que eu passei longe da igreja, sempre ficava uma chaminha dentro do coração, né? Mesmo que a gente se divertia aí com os amigos, saía aí para os lados da vida, mas ainda assim sempre existia um temor. E eu não entendia muito bem o que era isso, né? Até que aos meus 19 anos de idade eu conheci minha esposa. Olha. Algo interessante que o senhor falou é quando a pessoa se afasta, fica com esse vazio, esse algo que fica chamando ela de volta. Muitas pessoas passam por esse momento e falam assim, olha, aqui não é o meu lugar, eu não deveria estar aqui. O que o senhor fazia quando chegava nesse momento e pensava assim, olha, eu estou aqui, mas não estou feliz, eu preciso voltar para os caminhos, enfim, o que o senhor fazia nesses momentos? Olha, Lucas, quando eu estava em um ambiente onde não era favorável para eu estar, o Espírito Santo sempre dá aquela soprada, né? E eu dava, de alguma maneira, eu desvinculava e caía fora daquele lugar. Só que, consequentemente, eu não tinha ainda esse conceito de voltar para a igreja. Eu não tinha. E isso daí me ensinou muita coisa, viu? Porque muitas pessoas acreditam que você não está dentro de uma denominação, acredita que aquela pessoa está desviada. E, na verdade, não é assim que funciona o negócio. Não é porque eu não estou em uma denominação A, uma denominação B, ou eu não estou me sentindo bem numa denominação C e quero ir para uma denominação D, que eu esteja num caminho de desvio. Não, peraí. Se você se desviar dos caminhos do Senhor é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Não é assim que funciona do dia para a noite. Não. O que acontece? Uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor é aquela pessoa que literalmente rechaça aquilo que é santo. Uma pessoa que literalmente blasfema, aquela pessoa que literalmente escorraça aquilo que é santo. Quando a pessoa faz isso daí de espontânea vontade, com o conhecimento,
aí sim nós podemos falar para ela, não, ela está num caminho de desvio, está no meio de uma apostasia, está no meio de uma ação maléfica, longe dos caminhos do Senhor, seja ela em qual área for. Mas quando uma pessoa que nasce na igreja ou se converte e de repente ela sai daquela denominação e ainda assim existe esse sentimento de tipo, eu estou no lugar errado, eu não deveria de estar aqui, o meu caminho é lá, isso daí é uma clara e evidência de que a pessoa não está desviada, que ela não está sendo rechaçada pelo próprio Criador. Isso daí é um chamado de Deus. Deus está ali falando assim, não esqueci de você não, sai daí, vem para cá, vem para esse caminho aqui, que esse caminho aqui é seguro. Então, o conselho que eu dou tá com esse sentimento, fuja do lugar que você está e vá para um lugar que vai te acomodar, que vai falar a sua língua para você entender o Evangelho, para você entender quem realmente você é, para que você possa verdadeiramente servir a Jesus Cristo no caminho dele. Porque o conceito que nós criamos de desvio afasta mais as pessoas do caminho e tira a força das pessoas de voltar para a casa do Senhor. Porque ser realmente um desviado é blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, se você tem esse sentimento, então é um sinal que você não está desviado. Como se diz, está de férias. E daqui um pouquinho você é arrastado pelo Espírito, porque ninguém resiste o chamado do Espírito Santo. Pode até relutar. Paulo, quando ele caiu, perante o Senhor, quando o Senhor apareceu no seu caminho de Damasco, o Senhor disse assim para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Todas as vezes que Deus chamava Paulo ao caminho certo, ele rejeitava o caminho certo. E Jesus disse, dura coisa é para ti recalcitrar, é resistir contra aquilo que eu estou falando para você fazer. Até que chegou num ponto que Paulo não resistiu mais e se tornou o grande homem que foi, que é o que nós conhecemos hoje como o apóstolo Paulo. Tem algo que acontece muito dentro das igrejas, essa questão que as pessoas olham para as pessoas que não estão mais frequentando a sua denominação, enfim, pararam de frequentar os cultos. Sim. Não, fulano desviou. Essa pessoa que ouve isso e está fora dos caminhos, assim, frequentando os cultos, enfim, ela não sente vontade de voltar porque as outras pessoas estão apontando o dedo para ela. Exatamente. Essa falta de maturidade dentro da igreja afasta mais do que atrai. Nós temos aí pessoas que trabalham, que ajudaram demais dentro da igreja, que deram seu tempo, e que por algum motivo, seja ele qual for, eu já vi diversos motivos para fazer pessoas desanimarem de trabalhar na igreja. E ela para até de ir na igreja. Em vez da comunidade ir lá, vem para cá, puxa para perto, faz ao contrário, expulsa mais ainda, empurra mais para fora ainda. E nós não fomos chamados para isso. A igreja ela foi chamada para acolher as pessoas. Não é acolher o pecado. Não, Jesus nunca acolheu o pecado, mas sempre acolheu as pessoas. Porque é muito mais fácil você ter uma pessoa regenerada perto de você do que longe de você. A Bíblia diz assim, você que é forte, suporta a fraqueza do fraco. Aí eu faço uma pergunta. Se eu não estou suportando a ofensa da pessoa, ou a inocência da pessoa, ou a ignorância da pessoa, a pergunta é, quem é fraco nessa história? É eu que não estou suportando ou a pessoa? Então as pessoas estão machucando as outras pessoas por falta de um entendimento simples. Nós precisamos entender, Lucas, que todos nós estamos num caminho, principalmente dentro dessa linha cristã, dessa linha evangélica. Todos nós estamos em um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E se nós não tivermos essa unidade, esse mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, de maneira nenhuma nós veremos a face de Deus. O escritor aos Hebreus disse, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, essa questão de resistir contra aquelas pessoas que saíram, ou desdenhar das pessoas que saíram, seja o que for o problema,
Jesus nos disse para perdoarmos, ajudarmos. E isso é difícil. Perdão, Lucas, perdão gera perdão. Perdão gera perdão. Jesus disse assim, ó, se vós não perdoares as ofensas de vossos irmãos, o teu Pai também não perdoará as vossas ofensas. Perdão, ele é uma ação. Você está doando algo, você doa, às vezes, um sentimento que a pessoa não merece. Mas nós também não merecíamos. Para e pensa, nós também não merecíamos esse perdão. E Deus nos deu esse perdão. Então, essa dificuldade que as pessoas sentem de voltar para a igreja, ela infelizmente ela é muito grande por causa dos próprios crentes, dos próprios irmãos que estão dentro das igrejas, né? Isso daí é muito complicado nesses últimos dias. Isso daí sempre existiu também, só que hoje está um pouco mais intensificado. Aí nesse período que você se afastou, que o senhor se afastou, aí aos 19 anos conheceu sua esposa? Sim, aí eu conheci a minha esposa, a Cíntia, né? Então um beijão para ela, que é ela que é a minha verdadeira adjuntora. Olha, Lucas, vou falar uma coisa para você. Existe um conceito errado sobre mulher de pastor ser pastora. Existe um conceito errado sobre isso daí. Mulher de pastor não é pastora. Mulher de pastor cuida do pastor, ajuda o pastor, auxilia na igreja, auxilia na onde que for, mas acima de tudo ela auxilia o pastor. A minha esposa, ela, para mim, ela é uma âncora muito grande, porque desde o começo, quando a gente se conheceu, mesmo ela não sabendo diretamente, ela sempre me influenciou a fugir de muitas coisas que poderia nos destruir. Nosso matrimônio e tudo mais. E quando a gente se conheceu, eu nunca tinha visto ela. Não me lembro de ter visto ela. Ela já tinha me visto algumas vezes, mas eu não me lembro de ter visto ela. E quando eu vi ela a primeira vez, nós estamos juntos até hoje. Até hoje. Só que naquele dia que eu vi ela, eu lembro até hoje, foi dia 1º de novembro. E estava tendo baile à fantasia naquela época. Se eu não me engano, era o Skazi que ia vir aqui. E eu tinha 2 ingressos VIP naquele momento. Era numa sexta-feira. Falei, eu vou nessa festa. Eu fui na avenida pronto para poder ir para a festa, né? E quando eu conheci ela, ouvi ela, eu perdi o interesse na hora de ir na festa. Peguei o ingresso, dei embora o ingresso para mim ficar junto com ela. E a partir daquele momento, eu e ela começamos a criar um relacionamento, laços. Passou-se um pouco. Eu descobri que ela foi nascida dentro da igreja Assembleia de Deus também, a igreja que eu tinha sido nascido, que não... Ela também estava um pouquinho distante ali, mas passou um período, ela engravidou. E aí nós tivemos o Arthur, né, nosso primeiro filho. E nós estávamos longe da igreja e começamos a ter muita dificuldade com o nosso filho. Eu ia toda semana para Ribeirão. Ele estava com um probleminha na cabeça, que chamava desfibrologia, dava uma convulsão nele, virava de costa, caía, e nossa, era um sufoco, Lucas. Nossa, nós passamos um perrengue com ele, eu sem carro, sem moto, pegava ônibus da prefeitura, ia para Ribeirão, voltava, até que um dia ele estava internado com pneumonia dupla, aqui em Monte Alto, e ele já fazia 7 dias que estava internado ali, quase que morreu aquele dia, e minha avó Dirce, né, que é, poxa, que vai falar da avó, né? Ainda mais uma avó crente do velhinha do coque, imagine. Ela brigou muito por causa de mim. Nossa, brigou muito com o inferno por causa de mim. Orava constantemente por causa da minha vida. E um dia ela foi orar pelo meu filho lá no hospital. E quando ela ia orar por ele, ele fazia tipo, rejeitava assim, uma coisa estranha, sabe? A gente percebia que não era algo normal ali. Não era só uma doença física. Mesmo distante, a gente entendia que não era só algo físico ali. E de repente, rapaz, a hora que ela terminou de orar, ela foi embora. E no outro dia ele ia embora também. Uma enfermeira, graças a Deus, eu nem sei quem que é enfermeira, mas hoje já não tem mais problema. Mas na época, né? Ela foi lá e foi dar a última injeçãozinha na mão dele e ela deu a injeção errada. E uma mãozinha de uma criança de 1 ano de idade, um pãozinho assim, e o antibiótico fora da veia, a mão dele estufou, virou umas bexiga preta. E naquele momento ali, eu me senti com tanta raiva,
Porque eu falava, nossa, eu acho longe de Cristo, de tudo. Por isso eu achava aquela mulher ali, eu não sei nem o que ele faria com ela. E o Senhor não permitiu ver ela. Só que quando minhas tias chegavam, e aí, o que você vai fazer agora? Eu não tive ação nenhuma. Eu lembro até hoje, Lucas, que eu sentei no carro, eu olhei para minha esposa, eu falei assim, olha, eu não sei você, mas a partir de hoje eu estou voltando para a igreja. A partir de hoje eu quero ser um servo do meu Deus. Se quiser vir comigo, vem. Não quiser, eu estou indo. E graças a Deus ela aceitou também. E a partir daquele momento, eu e ela retornamos para a casa do Senhor e nunca mais paramos de trabalhar para a obra. Nunca mais. Até hoje, afinco dentro da igreja. Como que foi esse retorno? Porque, querendo ou não, quando você se afasta e volta para dentro da igreja, você tem essa preocupação. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Como que foi esse retorno para vocês? Para ela foi um pouco mais difícil, porque ela já era filha da casa mesmo. Ela nunca tinha saído da igreja. Ela ficou aquele período, mas já voltou. Então ela tinha uma vergonha, ela tinha algum sentimento, mas Deus sempre foi cuidando. Daí muito rápido, graças a Deus, ela se recuperou. E a igreja da Assembleia, não posso falar mal de maneira nenhuma disso, porque nos acolheram, a família nos abraçou, colocou-nos, né, no caminho. E é isso que o pastor Lucas, o pastor João estava falando, né, do acolhimento, a importância da comunidade acolher, seja quem for dentro da igreja, porque esse acolhimento nos ajudou muito. E quando eu voltei, eu sou construtor, eu trabalho de pedreiro. E a igreja estava nesse período de construção, né? E aquilo ali foi uma chave para mim. E o pastor Tristão, que era o pastor, né, vingente na época, me abraçou também, me puxou para o lado. E eu comecei a me sentir útil dentro da igreja. E aquilo ali transformou minha vida. Transformou. Aí foi começando a ser construído. Toda a base... de estrutura, toda aquela base para se levantar uma estrutura foi principiada pelo acolhimento. A hora que me acolheram, me trouxeram para perto e falaram, vamos trabalhar junto, começamos a andar nesse caminho. Aí foi onde que eu comecei a galgar as questões ministeriais, o desejo de trabalhar para o reino, o desejo de conhecer sobre Cristo, porque até então, Lucas, eu não sabia nem quem era Cristo. Eu sabia que ele existia e sabia que ele me amava, mas eu não sabia quem ele era. Aí, a partir dali, eu comecei a entender quem era Cristo. Essa visão ministerial que o senhor teve, enfim, hoje o senhor é um pastor, escreveu livros, é professor, é um estudioso da palavra. Quando que isso começou de fato? Ou o senhor já pensava, mesmo quando criança? Às vezes as pessoas falam, é meu sonho de infância, sim, desde criança eu tinha esse chamado. Quando que realmente começou a brotar esse sentimento no senhor? Eu não imaginava nunca que eu ia ser pastor na minha vida. Imaginava nunca que eu ia escrever um livro. Imaginava nunca que eu ia dirigir uma igreja. Eu não tinha nem ideia, nem passava pela minha cabeça. Quando eu voltei para a igreja, a minha principal função para mim é que eu ia ajudar a igreja a ser construída. Porque era minha profissão. Falei, isso daqui que eu quero, vou ajudar a igreja a ser construída. Eu tinha essa vontade, tinha disposição, então é isso daqui. Mas eu comecei a frequentar a escola dominical, cara. E quando você ama a escola dominical, você não tem para onde fugir. Você vai gostar da questão de doutrina das escrituras. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Mesmo eu não dava aula, mas eu estava lá toda a escola dominical. Minha esposa começou a trabalhar no Mercadão, se eu não me engano. E nessa época eu já tinha o Arthur e o Davi. O Davi já tinha nascido quando a gente já estava mais firme dentro da igreja. E mesmo quando ela ia trabalhar, eu catava o Arthur com 3 aninhos, o Davi de colo, colocava no carrinho e ia para a escola dominical. Levava ele, as irmãs da igreja me ajudavam a cuidar deles, e ia participando, e fui aprendendo, e começou a brotar o desejo de querer dar uma aula. Só que eu falava assim, eu não vou me colocar... Eu falava, eu estou aqui para dar uma aula. Falei, não vou fazer isso daí não. Porque eu tenho uma filosofia comigo. Eu não quero estar onde Deus não quer que eu esteja. Se Deus achar por bem que eu devo de ir por esse caminho, Ele vai me dar uma direção para eu ir por esse caminho aqui. E eu sempre orava a Deus, falava, Senhor, se um dia o Senhor achar por bem, faça o superintendente vir atrás de mim ou alguma coisa. Eu não vou falar assim, eu estou pronto para isso, porque eu não estou. E passou um tempinho, Lucas, aí na época era o irmão, o Manuel, né, presbítero Manuel na época.
Ele era o superintendente, junto com a irmã Fátima também, que hoje está congregando comigo lá na igreja presbiteriana. Aí eles pegaram e falaram assim, ô pastor, perguntaram pro pastor Trição, pastor, nós estamos precisando de um outro professor, né? Eu lembro até hoje, né? Estava no café, o pastor Trição virou o Wellington lá, chama o Wellington para começar a dar aula, né? E dali por diante o coração acendeu. Falei, nossa, é agora? Aí eu levava slide, levava plano de aula. Parecia que eu estava numa academia dando aula lá, né? Os irmãos até assustavam, que não era comum isso, né? Mas era o desejo que eu tinha de fazer esse negócio funcionar. Aí eu comecei a me aprofundar. Aí eu comecei a entender que o trabalho predial é extremamente importante. Que o trabalho financeiro, toda essa questão trabalhística dentro da igreja é extremamente importante. Mas nada supera as Escrituras. Nada supera o desejo de aprender sobre ela. Porque quando você entende o que é as Escrituras, você entende quem é Jesus. E quando você entende quem é Jesus, você começa a entender quem você deve de ser para a humanidade. Um ponto bem interessante que o senhor citou agora, é que o senhor sabia que Jesus te amava, sabia que ele existia, mas não sabia quem ele era. Sim. Como que as pessoas descobrem quem realmente é Jesus? O próprio Jesus dá a resposta. Examinai as Escrituras, porque é de mim que elas testificam. É impossível você conhecer a Jesus Cristo sem conhecer as Escrituras. Você vai ter consciência de que ele existe, você vai ter consciência de que ele te ama, você vai ser chamado pelo Espírito Santo de Deus, porque ninguém vem a Cristo se o Espírito não convencer. Ah, eu que aceitei a Jesus. Opa, pera lá. Não foi o Espírito que te convenceu a reconhecer ele como Salvador? No final das contas, a obra da salvação sempre é de Cristo, da divindade, da Trindade. Sempre. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa intelectualidade, não é por nada. É pela vontade e redenção de nosso Salvador. Então isso daí é algo natural. Às vezes você não vai conhecer pelas Escrituras. Às vezes você vai ser chamado sem conhecer nela mesmo. Só que a partir do momento que você entende que você foi chamado por Cristo Jesus, Paulo ele fala aos Colossenses o seguinte: já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é você querer conhecer, é buscar com intensidade. Não é só ir no culto de domingo, não é ir só no culto de terça-feira. Isso daí qualquer pessoa faz. Mas você conhecer a Jesus Cristo é você ter um momento com Ele. Você pegar as Escrituras, ler ela. O problema, Lucas, acho que está nisso. Nós fomos criados a ler a Bíblia por fragmentada. E nós achamos que se abrirmos ela vai ser como uma caixinha de surpresa. Jesus vai falar com a gente daquela maneira. E não é assim que funciona. Você tem que ler o texto, entender o texto, pega o contexto, compreenda o que a própria Bíblia está falando. Uma regra de interpretação muito séria entre todas as denominações é que a Bíblia se interpreta a si mesmo. Então, se você leu algo ali, respira. Tenta ler de novo que você vai compreender as Sagradas Escrituras. E mais focado em Cristo Jesus, nada melhor do que os Evangelhos. Leia ali Lucas. Lucas é extraordinário, porque ele conta a história de Cristo Jesus pedagogicamente, em ordem. Ele mesmo fala que estava escrevendo ao Teófilo e ele teve uma enfadonha ocupação em colocar tudo em ordem, para poder destrinchar, escrever e mostrar com muita clareza quem foi Jesus Cristo. Então não adianta, sem leitura das Escrituras não conhece quem é Jesus Cristo. Não conhece, você vai ter lapsos e vai ser levado por vento de doutrina, porque qualquer um vai chegar e vai falar assim, ó, Jesus é isso daqui. Se você não conhece as Escrituras, você vai acreditar. Aí existem muitos enganos nesse meio. Os evangelhos, as pessoas falam, né, tem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, enfim. Por que existem essas diferenças? Porque são visões diferentes, escritores diferentes, sim, mas elas contam a mesma história ou tem algumas que acrescentam algo a mais? Lucas, é assim, a palavra canon significa literalmente uma régua, é um padrão de medida. Quando a nossa Bíblia foi escrita, né, ela começou a ser montada, ela começou a ser escrita no primeiro século. No segundo século ela começou a ser montada, não como nós temos hoje, com 66 livros ou com os acréscimos a mais, não como nós temos hoje, mas a priori eram poucos livros que eram considerados confiáveis.
existia diversos evangelhos. Não se assuste, mas existe mais de 30 evangelhos. Mais de 30 evangelhos. Só que, por causa dessa regra de medir, desse canon, foi se lapidando quais eram os evangelhos mais confiáveis, mais confiados. Quais eram as regras? Quem escreveu? Por que escreveu? Motivação que escreveu? Teve junto com Jesus? Ou andou junto com os dos apóstolos? Então, todas essas perguntas foi enxugando todos os livros que existiam naquela época. Logo no segundo século, por causa de algumas heresias que estavam acontecendo, isso daí foi se funilando cada vez mais. No final do quarto século, nós temos o nosso canon pronto, que são 66 livros, mais os livros apócrifos. Temos ali todo ele pronto, todo o livro ali que delimitou esses 4 livros. A pergunta dos 4 livros, por que existem esses 4, é por causa disso. É porque eles são, né, na verdade, livros confiáveis, escritos por apóstolos e por pessoas que andaram junto com o apóstolo, porque o Evangelho de Marcos não foi escrito por um apóstolo, porque Marcos não era um apóstolo. Quem era o apóstolo era Pedro, e Pedro era tutor de Marcos, João Marcos. E João Marcos escreve o Evangelho, e há uma história, né, fontes que relatam que o Evangelho de Marcos é uma pregação do apóstolo Pedro. Então é uma pregação mesmo. O Evangelho de Marcos é uma pregação do apóstolo Pedro. Lucas também não era apóstolo, mas ele era subordinado a Paulo. Por isso que o Evangelho de Marcos também é conhecido como Evangelho Petrino, e o Evangelho de Lucas é considerado também um Evangelho paulino. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 pessoas que tiveram acesso diretamente com o próprio Cristo e com os seus discípulos. Então ele se tornou evangelhos extremamente confiáveis. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos serviu de base para os 4 evangelhos. Só que, se você olhar Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito semelhantes. Por isso que é chamado de evangelhos sinóticos. Esses evangelhos sinóticos, ele traz em si uma semelhança de narrativa. Só que eles não são iguais. E é isso que dá fidelidade aos evangelhos. Marcos foi a base. Mateus usa o evangelho de Marcos mais o conhecimento para escrever para os judeus. Por isso que ele é conhecido como o Evangelho do Rei, apresenta Jesus Cristo como rei. Aí nós temos Lucas, que usou Marcos para poder montar um evangelho conhecido como o Evangelho dos Homens, né, que é o evangelho cheio de sabedoria. E nós temos Marcos, que apresenta Jesus como servo, que é o evangelho que apresenta Jesus como servo sofredor. E João, que ele é um evangelho mais tardio, ele é escrito alguns anos depois, e ele é considerado como um evangelho divino. Por quê? Ele apresenta Jesus Cristo como Deus. Então nós temos esses 4 evangelhos que têm a mesma história narrada, só que de perspectivas diferentes. O que um deixou de apresentar, o outro complementou. O que os 3 sinóticos deixou de apresentar como Cristo sendo divino, João vai lá e faz, sustentando a sua tese, mostrando que Jesus é eterno antes da eternidade. Olha só, o pastor Wellington, também é professor de teologia, está aqui dando uma aula pra gente, contando a sua história e também as histórias bíblicas aí, um pouquinho daquilo que ele tem de conhecimento aqui pra gente. Lembrando mais uma vez, o canal do Fala Monte Alto no YouTube tem todas as entrevistas de todos os participantes. Entra lá, se inscreve, assiste todas as pessoas que já passaram por aqui. Nós vamos para um breve intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta no segundo bloco do Fala Monte Alto. Agradecer mais uma vez a presença do pastor Wellington Ruiz, está aqui contando um pouquinho da sua trajetória e nos dando uma aula aqui do que são as escrituras sagradas. Agradecer ao João Gobi, que sempre está aqui presente, nos ouvindo, nos assistindo. Muito abraço, muito obrigado, João Gobi, um abraço. Dona Maria das Graças também nos ouve diariamente, está sempre com o rádio ligado, nos ouvindo. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanham aqui, o programa do Fala Monte Alto aqui na Rádio Cultura. Pastor, a gente parou falando um pouquinho da sua trajetória. Quando você retorna, tem todo esse encontro com Deus novamente. E quando o senhor se tornou pastor,
a vida muda completamente, né? Puxa vida. Olha, vou falar pra você, Lucas, muda completamente. Porque agora você não tem mais só a sua vida. Você tem a vida de uma comunidade. Esse ano aqui vai fazer 14 anos que eu fui consagrado ao Santo Ministério Pastorado. Fui consagrado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, convencionado pela CGADB. Estudei, passei pela faculdade, fui entender um pouquinho cada vez mais as entranhas, né, do processo acadêmico. Aprendi bastante, só que eu descobri que ainda eu tenho muito a que aprender, né? Agora eu estou descobrindo que eu estou tendo que aprender muito mais coisas, isso é muito bom. Mas a maior dificuldade pastoral, eu vejo que está nos relacionamentos, dentro dos relacionamentos. Porque o pastor, ele é muito visado como um homem que não pode errar. E deixa eu falar uma coisa para você, esse daí é o maior equívoco que existe na face da terra. Muitos pastores desanimam, muitos pastores tiram a sua própria vida, muitos pastores perdem sua família, porque tem esse sentimento de que não pode errar. Peraí, como assim não posso errar? Eu não sou Deus? Eu sou um humano como você. A minha família é vulnerável como a sua. Satanás, ele ataca nas entranhas como ele pode. Então, pode errar sim. E qual é o olhar da igreja sobre isso? A igreja tem que olhar com um olhar de misericórdia. Porque o pastor, ele tem as suas responsabilidades, ele não pode ser irrepreensível, ele tem que ser repreensível, ele não pode se achar infalível, porque todos nós somos falíveis, mas irrepreensível ele tem que ser. Porque o pastor, ele tem que ser exemplo até quando erra. Até quando erra, ele tem que ser exemplo. Opa, errei. Irmãos, eu errei. Peço perdão. Vamos nos ajudar, vamos nos alinhar. Ensinar a igreja isso daí. Porque a igreja não é lugar de super-homem. A igreja é lugar de pessoas que cometem erros. E são muitos erros. Eu dirigi igreja, tratei com muitas coisas que, assim, não cabe nem a falar aqui, porque são coisas muito complicadas. E com o tratamento correto, dá para se ter uma vida plena e sossegada. Dá para restaurar casamento, dá para se restaurar a família, dá para se restaurar a amizade. Só que o pastor, ele tem que entender que ele não é Deus, que ele não é namorado da noiva. Esse é um grande problema. Muitos pastores querem namorar com a noiva, e a noiva já tem um noivo, que é Cristo Jesus. O pastor, ele foi chamado para administrar. Então, quando ele entende que o chamado de um pastor está para auxiliar, para ajudar e não para ser superior, o negócio começa a funcionar. Porque pastor que se sente dono da igreja, ele está de rebeldia com o próprio Deus. E pastor que se ausenta da igreja, ele também está de rebeldia com Deus. Qual é a função pastoral? Cheirar a ovelha, andar junto com as ovelhas. A obra principal de um pastor não é levantar templos. A obra principal de um pastor é pregar o evangelho, é ensinar as ovelhas quem é Jesus Cristo. Porque, Lucas, você trabalha o dia inteiro. Às vezes você não tem tempo de pegar a Bíblia e ler, como eu estava falando agora, que é necessário fazer. Às vezes passa o dia que você não percebe. Só que quando você chega na igreja, é a oportunidade de você aprender. E quem tem que passar isso para as ovelhas? O pastor, o presbítero, a pessoa que está em função daquilo ali. Se você não faz isso com a igreja, você está corrompido no seu ministério. O pastor, ele não foi chamado para construir grandes prédios, apesar de poder fazer. Mas a função principal de um pastor é pregar o evangelho, ensinar a cultura do reino, porque a cultura do reino é totalmente diferente da cultura do homem. A cultura do homem é: vem para a igreja que hoje é noite no milagre. Hoje é o culto da bênção. Um antropocentrismo exagerado dentro das comunidades, onde as pessoas se frustram, onde as pessoas se perdem no caminho. Pera lá, Jesus nos ensinou a pregar sobre as verdades do reino. E a verdade do reino é buscar as coisas que vêm do alto. Porque as coisas que vêm do alto, primeiramente, é pura, é santificada, é apaziguadora. Jesus disse: bem-aventurados os mansos,
Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado sois vós quando forem perseguidos por causa de mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ser pastor não é simplesmente estar sentado em um trono. Porque estar sentado num trono e mandar os outros fazer é fácil. Você não precisa nem de vocação para isso. Agora, ser pastor, às vezes você tem o chamado e só não tem o título. Porque muitas pessoas é pastor, mas não tem o título pastoral. E título pastoral, Lucas, quer falar a verdade para você? Não leva a lugar nenhum. Temos que respeitar, vamos ajudar. Hoje eu estou na IPB, estou na Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma das coisas mais legais e mais... Assim, apesar de ser uma igreja extremamente organizada, uma igreja que cada dia mais eu estou amando estar ali, que é uma igreja extremamente fundamentada na palavra, só que ela tem uma confissão de fé muito racional e muito fervorosa. Ela fala assim, ó, promete ser fiel à igreja, à liderança, até que os seus líderes sejam fiéis às Escrituras. Porque se os nossos líderes estiverem em desacordo com as Sagradas Escrituras, com a doutrina do reino, nós podemos rechaçar isso daí. Agora, em muitos casos, os pastores não fazem isso. Querem se colocar como donos das ovelhas. E isso daí é muito perigoso. Então eu aprendi isso muito cedo. Aprendi muito cedo que eu ser pastor não quer dizer que eu sou dono das pessoas. Pelo contrário, Jesus foi o maior exemplo. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser honrado por Deus, abençoe os seus irmãos, lave os pés dos seus irmãos. O próprio Jesus fez isso daí. Jesus falou, se eu não lavar o pé de vocês, vocês não têm parte comigo. E Pedro falou, não, então lava até meu corpo. Não, é só o pé, é sinal de humilhação. Não é porque eu tenho uma autoridade sobre vocês que eu tenho que exercer isso daqui contra vocês. Pelo contrário, que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou, fazendo em forma de homem, se tornando servo. Jesus disse, seja servo. Então o pastor hoje, ele não é dono da igreja, não deveria pelo menos, né? Biblicamente ele não é, e hoje ele não deveria de ser. Mas a gente vê muito dessas questões. Pastores que querem mandar na vida financeira do outro. Pastores que querem mandar, você não compra carro não, porque senão vai cair uma maldição sobre você. Você não vai viajar não, porque senão vai... Não, irmão, pelo amor de Deus. Pastor não é mais do que Jesus, não. Pastor é um grande homem chamado por Deus para ensinar o rebanho de Deus num caminho de santificação. Então eu aprendi isso daí muito cedo. Então eu luto comigo constantemente para manter essa pegada. Algo interessante que a gente vê, principalmente nas escrituras, é que Deus ele testa muito aqueles que ele escolhe. Sim. O processo é doloroso, tem muitas coisas que se a pessoa soubesse que iria passar, ela fala, não precisa fazer isso comigo não, eu vou ficar aqui onde eu estou. O senhor provavelmente passou bastante dificuldades para chegar onde chegou. E tem pessoas que às vezes estão nos ouvindo que estão passando por momentos que pensam que às vezes é o fim, é hora de parar porque não vê solução, não vê saída. Qual conselho o senhor como pastor daria para essas pessoas que agora estão neste momento enfrentando esse processo, mas não vê uma saída? Olha, uma vez eu escutei uma frase assim, ó, a vantagem de estar no fundo do poço é que não tem mais como descer, agora é só subir. Então o meu conselho é, olhe para o alto. Espere em Cristo Jesus e busque uma igreja saudável. Busque um ambiente que você se enquadra. Porque é tão ruim se sentir sozinho. Eu já fui provado muitas vezes já. E o ministério pastoral, Lucas, ele é um ministério sozinho. Ai de mim se não fosse minha esposa, como eu estava falando. Porque ela é a única que me suporta. Que entende os meus anseios, que entende as minhas dificuldades. Ela me conhece melhor do que eu. Ela sabe quando eu estou preocupado, quando eu tô tenso, quando eu estou ansioso. Ela sabe tudo isso daí. Então esse amparo para mim me ajuda muito, porque uma vida solitária não é bom para ninguém. E um pastor, ele tem uma vida solitária mesmo com muita gente do seu lado. Porque às vezes você não pode desabafar, você não pode
tomar conselho com muitas pessoas, porque senão você pode causar um escândalo na pessoa. Então você fica naquela questão. E de repente a pessoa pode estar passando por algo semelhante. Não como uma vida pastoral, mas uma vida social, né? Dentro da própria igreja, dentro da família. O meu conselho é: busque um aconselhamento pastoral de um pastor sério. Não um pastor que brinca com a vida dos crentes. Busca a vida de um pastor sério. Falha todo mundo tem, mas tente achar um pastor que ame a ovelha, que ame estar no meio do povo, que não fica olhando só para a lã das ovelhas. Tenta achar, tem muito pastor bom, tem muito homem que se dedica, homens que doam a sua vida para poder cuidar do rebanho de Deus. Mas não olhe para os defeitos das pessoas, porque se você olhar para os defeitos das pessoas, nós mesmos nos reprovamos, porque somos cheios deles. Somos cheios. Então meu conselho é: não desanima não. Às vezes você vai falar: mas um monte de gente já me falou para me desanimar. Eu estou aqui mais uma vez falando: não desanima não. Porque longe de Cristo é queda na certeza. Nos pés de Cristo é certeza que uma hora vai passar. Vai chegar, depois de toda a tempestade, sempre chega a bonança. Com certeza. Agradecer aqui a Celina Pupim, que ela fala: boa tarde a todos, lindas palavras, adoro ouvir a palavra. Amém, glória a Deus. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça mais uma vez de entrar lá no canal oficial do Fala Monte Alto, ver todas as entrevistas que o programa já realizou, várias pessoas já passaram por aqui. O pastor Wellington veio aqui no segundo episódio, falou do livro dele, ele falou para mim que tá com umas novas ideias de novos livros vindo aí. A gente vai falar no próximo bloco, que agora a gente vai para mais um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta aqui no último bloco do Fala Monte Alto, recebendo o pastor Wellington Ruiz, professor, teólogo, pastor. É um cara que eu tenho uma grande admiração por ele. Estou feliz demais de estar recebendo ele novamente aqui no Fala Monte Alto. Agradecer aqui o comentário de João Aparecido, dando uma boa tarde para nós. E a todos que estão nos ouvindo. Pastor, a gente estava falando em off aqui sobre uma situação que, infelizmente, muitas pessoas passam hoje em dia. Sejam em qual área for, são os vícios. Meu Deus. As pessoas têm vícios que infelizmente acabam pegando elas e não deixam com que elas saiam disso. Existe algum caminho, alguma maneira para que elas possam encontrar uma saída para essa situação? Sim. Lucas, essa questão de vício é uma questão extremamente delicada e urgente, né, a ser comentada nesses últimos dias. Porque realmente existe N situações que podem prender uma pessoa. Quando nós falamos de vício, às vezes nós já abordamos diretamente a bebida, as drogas, a pornografia, mas existe diversos vícios que são silenciosos, que nem o açúcar, a glutonaria, a tela, e você só repara que você é viciado quando você tenta parar. Né? Às vezes nós julgamos as pessoas que bebem e nós mesmos somos viciados em alguma coisa. Você já tentou ficar 1 hora, 2 horas sem mexer no celular? Sem comer açúcar? É horroroso. Você está acostumado com aquele negócio e, querendo ou não, todos nós estamos sujeitos a essa questão do vício. Então existe vícios e vícios. Existem vícios que é necessário ajuda profissional. Existem vícios que é necessário ajuda moral, que nem, por exemplo, um vício em pornografia. Muito mais uma ajuda moral do que uma propriamente profissional. Agora, vício nas drogas, muita ajuda profissional. A igreja, ela ajuda demais nessa questão desses vícios. Eu dirigi a igreja do Jardim Califórnia por algum tempo. E não sei se você conhece o Otaniel, né? Já esteve aqui também. Então, o Tony é demais. E para esse tipo de situação, ele é... Nossa, falta palavra. É um camarada que eu gritava para ele: Tony, socorro! Né? Já ajudava, colocava uma pessoa, mandava ele para internação, dava apoio na igreja, dava apoio profissional. E esse acolhimento é essencial para o meio da igreja. Porque o vício, ele não destrói só a pessoa, ele destrói a família. Eu acho que a função principal da igreja é em relação à família. Porque a igreja ajuda orando espiritualmente, aconselhando o viciado.
e dar apoio à família, porque a família fica desestruturada. Muitas famílias ficam perdidas, balanceadas e causa problema no matrimônio, problema entre os outros filhos. O papel da igreja, nesse sentido, ele é essencial para a família que está necessitada. A família tem que procurar ajuda municipal, na igreja, com amigos, tentar fazer o máximo possível para poder ajudar a pessoa que está no vício, porque é uma coisa horrorosa. Quem quer passar por uma coisa dessa, misericórdia. Eu, graças ao bom Deus, eu não tenho esse problema de vício entre meus filhos. Até onde eu sei, meus filhos é isento de bebida, isento de droga, ensino eles a fugir da aparência do mal. Só que muitos pais já fizeram isso e seus filhos caíram nesse mundo. E infelizmente a taxa de liberdade do vício é muito baixa ainda. É muito baixa. Mas existe a esperança que não nos deixa esmorecer no cuidado de uma situação tão delicada e urgente. Então, em relação ao vício, Lucas, eu aconselho a ajudar aqueles que estão necessitados com ajuda profissional, com apoio moral, ajuda psicológica, ajuda familiar. E aqueles que têm aqueles vícios mais silenciosos, uma ajuda moral, leitura bíblica, oração, frequentamento na igreja, se afunda nas coisas de Deus, que há uma probabilidade muito grande de ser liberto desses vícios. O senhor estava falando que está com uma nova ideia de livro. Da onde que surgiu essa ideia? Conta pra gente um pouquinho desse futuro projeto. Né? Meu Deus do céu. Eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Como eu tô na transferência pastoral na IPB, então eu tô estudando esse semestre aqui, eu tô estudando grego, tô estudando hebraico, fazendo as exegese mesmo. Então eu fico mais fissurado em livro, né? Eu gosto de leitura, eu trabalho na área de construção, sempre vou com fone no ouvido e aprendendo aí, ouvindo, e chego em casa. E esses dias atrás a minha irmã precisou ir para Ribeirão e eu levei ela lá. E a hora que nós estávamos voltando, nós paramos num sebo. O sebo é um lugar que vende livro usado, né? E na hora que eu entrei no sebo, eu já saí correndo lá na seção de teologia, né? De religião. E estava lá lendo, folhando, vendo alguns autores. E quando eu desci de lá de cima, Lucas, eu dei de topo com a galeria de arte. De pintura rupestre, toda aquela questão bonita da arte. E de repente me veio um insight assim na cabeça. Falei, nossa, teologia no andar de cima, arte no andar de baixo. Nossa, hoje elas estão separadas, né? Mas elas sempre andaram juntas. E de repente me veio essa ideia. Falei, nossa, daqui dá um livro. Aí eu fui lá e escrevi uma sinopse lá do livro, né, para mim não perder a minha ideia. E a próxima obra que eu quero escrever é sobre teologia e arte. O nome do livro é Do Púlpito, da Galeria ao Púlpito. Olha só. Eu quero construir essa junção, como a arte sempre na antiguidade servia até de pregação, né? Uma curiosidade, sabe aqueles vitrais das igrejas, né, principalmente das igrejas romanas, que tem os desenhos? Aquilo lá é a teologia em arte. Você vê o caminho da peregrinação pela imagem. Então, a teologia, o evangelho foi pregado muitas vezes com arte. Olha só, o pastor Wellington mais uma vez veio aqui, nos ensinou bastante, contou um pouquinho da sua história. Pastor, como eu faço com todos os convidados, os microfones estão abertos, pode mandar recado, um abraço, deixar seu telefone para contato. Sim. É um excelente profissional da área da construção civil também. Obrigado. Se quiser deixar aí o seu telefone para que as pessoas possam entrar em contato, fique à vontade. Lucas, eu só tenho que agradecer, né, a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, e eu não posso deixar passar aqui reto de agradecer a Deus pela igreja que eu estou congregando hoje, né, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica aqui na Ananias de Carvalho. Esse ano está completando 41 anos. Acho que a gente tem uma imagem que você mandou, se vocês puderem colocar para a gente. Nós estamos completando 41 anos, né, de existência aqui dentro da cidade. Uma igreja que me acolheu demais, a questão do acolhimento. Uma igreja extremamente serena, uma igreja extremamente organizada. Tem dificuldade como quanto eu. Tem gente na casa, tem problema. Mas é uma igreja extremamente acolhedora, e esse ano está completando 41 anos e nós estamos nesse mês, né? Mês de aniversário da igreja, e eu quero aproveitar e fazer o convite aqui para quem puder. Domingo, às 18 horas, inicia, né, o nosso culto. O aniversário da igreja mesmo foi no dia 7 de maio, só que todo mês nós comemoramos aqui, então estamos ali com pregadores da casa, né? E domingo agora eu que vou pregar.
trazer a palavra ali de dentro da nossa comunidade. Qual que é o endereço mesmo? É Rua Ananias de Carvalho. Ixi, me fugiu o número. É 1000 alguma coisa, aqui perto do semáforo. Em frente ao Cláudio Autopeças. Exatamente, em frente Acho que o Caio vai conseguir colocar a imagem pra gente. Ele conseguir já. Peraí que ele já vai colocar. Porque eu sou péssimo para números. Suas redes sociais. O Wellington Ruiz pelo Facebook e Ruiz Wellington pelo Instagram. E o telefone para contato é 16 99222 0258. Seja para a área da construção civil, seja para visitas, seja para aconselhamento, seja para oração. Meu telefone está disponível aí para qualquer tipo de situação. Tá aí a imagem. Olha lá. Ali na foto nós temos o presbítero Flávio, o presbítero Jair, o pastor Alessandro, que é o pastor da igreja, né? E eu tô ali do lado ali também, ajudando os meus irmãos nessa comemoração. Então, muitos parabéns para nossa igreja aí, que seja cada dia mais frutífera para a cidade de Monte Alto. Uma igreja que está de portas abertas para todos. É isso aí. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pela sua presença aqui. De coração, muito obrigado mesmo. Foi um momento enriquecedor aqui para todos nós. Quero agradecer ao pessoal da técnica, ao Gema, ao Caê Cristiano, que está sempre ali nos dando esse apoio. A todos os nossos ouvintes, patrocinadores. Pastor, muito obrigado. Obrigado. E um forte abraço a todos e até mais. Até.